Boa tarde ao Miguel, boa tarde ao Ivan, boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer todo nosso, Carlito. Você vai participar aqui do nosso giro de notícias. É a parte mais importante do jornal. Ivan traz aqui as últimas notícias, a gente faz algum comentário. Ivan, o que você separou aí para a gente, por favor? Vamos lá, Miguel, começar trazendo algumas atualizações sobre o caso daquelas pessoas que promoveram o suposto ataque ao Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Né? Ontem, conforme a gente já havia comentado aqui no jornal, a Polícia Federal havia deflagrado uma operação de busca e apreensão em uma residência do casal Roberto e Andréa Mantovani, né? 2 dos 3 que teriam atacado o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. E ontem à noite, depois do nosso jornal aqui, veio a informação de que o adido da Polícia Federal na Itália, o adido da Polícia Federal brasileira na Itália, já está em contato com as imagens do aeroporto que foram preservadas após solicitação da Polícia Federal brasileira, né? E, segundo relatos deste agente da Polícia Federal que já teve acesso às imagens, elas comprovam que, de fato, o Roberto Mantovani desferiu um tapa no rosto do filho do ministro Alexandre de Moraes, corroborando com a versão do ministro, né? Porque depois que veio à tona este caso, como não tinha ainda vídeo do ocorrido, muitos começaram a questionar a própria versão do ministro, o que causa estranheza, né? Porque seria se espantasse um ministro do Supremo Tribunal Federal fizesse um relato mentiroso de algo ocorrido dentro de um aeroporto, que é todo monitorado, né? Então, qualquer mentira que ele contasse poderia ser facilmente desmascarada, né? Pois bem, essas imagens já estão em posse da Polícia Federal e os relatos são de que elas comprovam, de fato, de que houve agressão, que o Roberto Mantovani desferiu um tapa contra o rosto do filho do Alexandre de Moraes, que a confusão teria começado com a esposa do Roberto Mantovani, a Andréa, provocando o ministro Alexandre de Moraes, né? E agora essas imagens estariam corroborando com a versão dele. A defesa do Roberto Mantovani agora já não nega mais o tapa, depois que veio esta informação, né? Até então eles estavam falando que o Roberto Mantovani só afastou o filho do Moraes com o braço, supostamente para conter o filho do Moraes. Mas agora que essa informação veio à tona de que a imagem comprova o tapa, a defesa alegou que tapa ou empurrão foi um gesto de defesa. Essas são as palavras agora da defesa do Mantovani, tapa ou empurrão. Antes era só empurrão. Né? Agora a gente fica aí no aguardo dessas imagens serem divulgadas de fato, mas as informações são que de fato está comprovada a agressão. Miguel e Carlito. Muito bem. Carlito, seu comentário, por favor. Para mim, eles têm agora aí 2 problemas claros, né? O primeiro, que é o Código Penal Brasileiro, no artigo 7º, fala sobre a aplicação da lei penal brasileira para crimes cometidos em outros países, em outros estados nacionais. E a gente sabe que, apesar de o crime ter sido cometido em Roma, como foi contra a autoridade brasileira, a pessoa pode receber a punibilidade, né, a aplicação do que diz a lei aqui no Brasil. Além desse problema, o segundo problema seria o quê? O falso testemunho, que eles disseram que não agrediram o ministro e nem o filho, né, que só empurraram. Em outros momentos eles disseram que, na verdade, eles foram tentar acalmar um problema que teria surgido ali contra a vontade deles. E é interessante quando a gente vê esses bolsonaristas aí, Ivan e Miguel, porque uma premissa que existe dentro da Constituição e do próprio ordenamento jurídico brasileiro é que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Eles poderiam não falar, ficar calado, responder as questões de outras maneiras, já que se sabe, é meio óbvio, né? Se você está em um aeroporto, é meio óbvio que vai ter imagem dos supostos crimes que você teria cometido ali. E eles disseram que não aconteceu isso e agora muda a versão após a polícia descobrir o que aconteceu, né, de verdade. Inclusive teve apreensão dos celulares e teve também um procedimento de busca e apreensão na residência desse senhor e dessa senhora e do outro rapaz, né, o genro lá, se não me falha a memória, o Alex Zanata, não lembro se ele estava no mandado de busca e apreensão também, mas aconteceu esse procedimento justamente porque a polícia temia que eles pudessem destruir provas. E eu acho que a situação vai se agravar um pouco mais, porque, pelo que eu acompanhei, inclusive, aí nos bastidores de alguns grupos de operadores do direito que eu faço parte, provavelmente vai se aplicar ali o que estabelece o artigo 359L
do Código Penal, que fala sobre tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, né, atrapalhar a função de um dos poderes ali, ou de um dos representantes dos poderes, que no caso o ministro Alexandre de Moraes representa o Poder Judiciário, inclusive é presidente de um dos órgãos ligados ali ao Poder Judiciário, que é o TSE. Eu acho que eles vão pegar uma caninha aí, viu Miguel e Ivan? Talvez não fiquem presos, porque a penalidade, a punibilidade é baixa, a pena dá de 4 a 8 anos, tem que saber o histórico deles ali, mas é bom que eles ficam pelo menos espertos agora, para que entendam que não é só sair gritando e batendo em autoridades brasileiras e outros lugares, que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Pois é, e para além disso que o Carlito citou agora, né, que essa busca e apreensão ocorreu, né, para evitar até que eles destruíssem provas, né, e tudo mais, isso tem a ver com uma desconfiança da Polícia Federal de que eles pudessem estar envolvidos com a trama golpista do 8 de janeiro, né, e outros atos golpistas, porque se desconfia que esses ataques a ministros do STF sejam até mesmo orquestrados, né, que bolsonaristas estejam monitorando viagens de autoridades para promover esse tipo de ataque. Né? E até aproveitando o gancho, eu já vou passar para a próxima notícia aqui, que também é mais um exemplo de como o pensamento golpista do 8 de janeiro não acabou. Né? A gente teve os atos do 8 de janeiro, mas todo esse pensamento golpista de violência, de atacar autoridades, de atacar opositores, ele perdura. Né? E o que aconteceu? A gente noticiou na Fórum ontem à noite uma matéria que só havia saído até então em veículos locais aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, que é o seguinte: bolsonaristas da cidade de São José dos Campos, no último dia 9 de julho, atacaram uma equipe de imprensa do jornal O Vale durante uma manifestação bolsonarista que aconteceu naquele domingo de 9 de julho, né? Era uma manifestação, segundo eles, para combater a ditadura e o comunismo do governo do PT, enfim, aquela pauta, aquela bandeira absurda bolsonarista. A equipe do jornal O Vale foi cobrir esta manifestação e foi perseguida, atacada, ameaçada dentro de um parque público, inclusive ao longo dessa manifestação. O que aconteceu? Uma semana depois, ou seja, no domingo agora, no último domingo, o mesmo jornal O Vale obteve áudios que são gravações de diálogos entre os bolsonaristas dentro dessa manifestação. E nesse diálogo, eles falam sobre dar tiro em esquerdistas, né? Eles inclusive perguntam quem topa, quem não topa, eles falam que inclusive nesse diálogo, dá para ouvir uma mulher que passa ali no meio da manifestação com um abaixo-assinado pedindo assinaturas para enviar uma proposta de voto impresso para o Congresso Nacional. E aí um deles diz que fala que isso não adianta mais, que não adianta mais qualquer medida pacífica, que eles têm que dar tiro, né? E aí o outro fala, tô junto, eu topo também, o outro pergunta quem vai aderir. Enfim, é um diálogo bizarro, em que sinalizam ser pessoas que possuem armas, né, e falam em atacar pessoas de esquerda. Né? Eles falam que o modo pacífico não adianta mais. A gente entrou em contato com essa pauta porque até então só tinha repercutido no Vale do Paraíba, mas o deputado estadual Emídio de Souza entrou em contato com essa notícia e ele acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo solicitando investigação não só contra os bolsonaristas que agrediram a equipe de imprensa do jornal O Vale, como também os autores aí deste diálogo, pregando o assassinato de pessoas de esquerda. Tem um ponto que chama atenção nessa representação protocolada pelo Emídio de Souza no Ministério Público, que é o seguinte: ele relembra que em outubro do ano passado, no dia de Nossa Senhora Aparecida, também no Vale do Paraíba, os bolsonaristas atacaram uma equipe da emissora da TV Aparecida, né, da TV Católica, inclusive que estava lá cobrindo um ato paralelo do Bolsonaro ao santuário de Nossa Senhora Aparecida. Era um ato dele não oficial, não fazia parte do calendário de Nossa Senhora Aparecida, e os bolsonaristas, tinha bolsonarista bebendo cerveja no meio do ato, né, e aí arrumaram briga, agrediram a equipe de imprensa, todo mundo deve lembrar disso. Então o Emídio relembra que há esse histórico de ataques à imprensa na região, feito por bolsonaristas, e relembra também uma pesquisa da antropóloga Adriana Dias, que faleceu em janeiro deste ano, que era uma das maiores pesquisadoras sobre o neonazismo no Brasil, que ela fala que o Vale do Paraíba é onde mais cresceu a concentração de células neonazistas nos últimos anos. Né? Então, o Emídio
além de pedir investigação desses bolsonaristas em específico, ele intercala com o fato de que há uma alta concentração de células nazistas na região e pede investigação com relação a isso, porque não adianta só você investigar um grupo, sendo que isso pode ser algo sistemático em toda uma região, né, envolver e para além do bolsonarismo, né, envolver também esses grupos mais radicais que se identificam como neonazistas. Notícia é essa, Carlito. Eu queria saber desses bolsonaristas aí, do próprio Bolsonaro, vocês vão querer também o Pix impresso, né? Porque ele vê o valor lá do Pix, assim como quando a gente vai votar na urna lá, você vê o candidato que aparece, mas não sai ali impresso o comprovante. Ah, mas ele pode compartilhar o comprovante, mas é digital, não é em papel, né? Então, eu quero saber se eles vão querer também muito em breve aí o Pix impresso, né? Para ele poder imprimir, se não sair o comprovante impresso e não a cópia digital em PDF, que eles acabem não aceitando o Pix. Sobre a questão da punibilidade, a gente precisa lembrar o seguinte também para essas figuras aí, Ivan, que em específico que continua apoiando o Bolsonaro, fazendo aqui uma conexão com a fala da semana passada do ministro Luiz Roberto Barroso, que gerou polêmica. Quando ele falou que derrotamos o bolsonarismo, é essa vertente do neofascismo que ele está se referindo. O movimento bolsonarista, a professora Adriana Dias, que eu tive o prazer de participar de lives com ela, inclusive aqui na própria revista Fórum, ela está presente em um dos meus livros, inclusive com um artigo conectando o Bolsonaro às células neonazistas, inclusive. Ela é citada no meu livro, eu tenho o prazer de ter a professora Adriana Dias lá. E aí a gente precisa entender o que é que o ministro falou. Tentaram, inclusive, criar uma confusão, dizendo que ele manifestou-se em relação ao Bolsonaro, e não. Assim como o nazismo é um movimento fascista que derivou através do líder Adolf Hitler, e o fascismo derivou-se ali do movimento criado pelo Benito Mussolini, o bolsonarismo é um movimento que derivou do que o Bolsonaro sempre pregou. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso abre a boca e fala: derrotamos a ditadura, derrotamos a perseguição, a opressão e derrotamos o bolsonarismo, ele está se referindo a isso aí, a uma vertente política que é contra o Estado Democrático de Direito, que é contra a democracia, que é contra a divergência de ideias, e eles estão ficando desesperados, Ivan, porque aquele pânico moral que foi pregado ali pelo Paulo Guedes, que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano e meio, tá caindo por terra. A gente está vendo, inclusive, aí até apoiador do Bolsonaro dizendo aí que o Paulo Guedes deveria ser preso, né, por causa desse pânico moral. E é bom que a gente tenha as autoridades atentas a essa situação, porque muitos neonazistas se infiltraram dentro de movimentos de extrema-direita ligados ao bolsonarismo aqui no Brasil, por se identificarem, com o extremismo que esta vertente neofascista propaga. Lembrem vocês, o bolsonarismo ele sobreviverá ao Bolsonaro. Bolsonaro não tem possibilidade de ser candidato por 8 anos, apesar de ainda ter direitos políticos ali, que é até uma contradição, talvez um dia a gente fale isso aqui em outra participação minha aqui em lives também, mas isso mostra que o que o Bolsonaro plantou em semente, semeou, agora está sendo disseminado ali e se ramificando para outras regiões do Brasil. Pois é, verdade. Só aproveitar rapidinho, Miguel, que eu vi aqui um comentário, Free Speech comentou, Adriana Dias presente, e o Carlito Neto falou aí sobre a pesquisa da Adriana Dias. De fato, a Adriana Dias, ela mapeou esses grupos neonazistas no Brasil e já há uns bons anos ela vem falando sobre a intensa relação entre o bolsonarismo e esses grupos neonazistas, né? Vale lembrar que a Adriana Dias foi quem descobriu que o movimento neonazista de São Paulo enviou cartas para o Bolsonaro, né? Todo mundo deve ter visto essa notícia. E que tinha publicidades também, né, do Bolsonaro em sites neonazistas. Exatamente. Ele era tido como uma figura de prestígio no movimento neonazista, digamos assim. Mas tem tudo a ver, né? O movimento fascista como um todo, Ivan. Desculpa interromper você, mas como historiador preciso fazer esse adendo aqui, por quê? O nazismo, ele deriva ali do fascismo, né? A gente sabe que Hitler ele era fã de Mussolini, inclusive ele relata isso em algumas oportunidades historicamente falando. Então você tem ali o nazismo derivando do fascismo, e você tem no Brasil o Bolsonaro adotando lemas tanto do movimento fascista da Itália, né, o fascismo de Mussolini, quanto o movimento fascista alemão, que seria em tese o nazismo. Ele usou em 2018, no pleito de 2018, um dos lemas adotados pela Alemanha nazista, que eles inclusive diziam que era um trecho que eles tinham tirado do hino da Alemanha para usar como propaganda do neonazismo, que era o
Deutschland über alles, né? Desculpa a pronúncia, eu não sou alemão, mas era Alemanha acima de tudo. E aqui no Brasil, como a gente tem a cristandade muito grande, o Brasil, não sei se ainda ocupa esse posto, que eu não tenho feito mais essa pesquisa, mas era a maior nação católica do mundo, então o Bolsonaro basicamente juntou o apito de cachorro do nazismo, o Brasil acima de tudo, né, uma alusão ao Deutschland über alles, com a conexão com a religiosidade, que também é interessante quando se fala de nazismo, porque o nazismo ele utilizava coisas relacionadas ao misticismo, à religiosidade, algumas teorias de conspiração também. E aí você tem no Brasil o Brasil acima de tudo, o lema copiado da Alemanha nazista, e Deus acima de todos, porque o Brasil é uma nação de maioria cristã, católica, tá? Tanto que é a maior nação católica do mundo. E agora, em 2022, ele adotou o mesmo lema do fascismo de Mussolini: Deus, pátria e família. Então ele não faz questão de esconder essa conexão com o nazismo e com o fascismo. Por isso que, para mim, a fala do ministro Barroso, como historiador, eu estou falando isso aqui agora não como cientista político, para mim tem todo um conceito teórico muito fácil de sustentar. Ele não está se referindo ao candidato Jair Bolsonaro, ele está se referindo ao movimento derivado dentro da extrema-direita, que seria um braço do neofascismo contemporâneo. O Carlito, rapidinho, é que você me fez lembrar, mas só para complementar isso, sem falar daquele secretário de cultura do Bolsonaro, Roberto Alvim, que emulou um discurso do Goebbels, né, que era o ministro da propaganda do Hitler, na maior cara de pau, com todo discurso e estética, né? Exemplo do que também, né, divulgou ali o trabalho dignifica, o trabalho liberta. A gente teve também o próprio lá, o Sorocabeno, né? Eu não vou dizer o nome dele aqui, mas é o apelido dele, né? Que a gente chama ele de Sorocabeno, o Felipe G. Martins, né? Tentar situar aqui para o público, fazendo lá os símbolos de White Power, né? Que inclusive disse que estava ajeitando a gravata ficava aqui, e ele estava ajeitando a gravata aqui, né? Na alça do paletó, ele disse que estava ajeitando a gravata. Tem também um cosplay do Hitler, né? Que foi visitar o Carluxo no dia da votação do projeto do Escola Sem Partido no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro tirou foto com ele. Recentemente, em 2018 também, o Vice Brasil até registrou isso em um documentário. O Bolsonaro estava em São Paulo e, na época, o candidato, né, pré-candidato a deputado estadual, o Douglas Garcia, foi lá no evento apoiar Bolsonaro. Inclusive, tinha algumas figuras que são ligadas supostamente ao movimento neonazista, que estavam lá apoiando o Jair Messias Bolsonaro. Um dos fundadores, um dos membros ali mais influentes dentro da Ku Klux Klan também disse que Bolsonaro soava como um deles, e não existe possibilidade de você desconectar o movimento nazista do Bolsonaro, ou o movimento neonazista, porque, como eu disse para vocês aqui mais cedo, e vocês também, Ivan, sobre a professora Adriana Dias, ela encontrou cartas do Bolsonaro para líderes de movimentos neonazistas. Não foi tipo, eu mandei uma carta para a casa do Ivan ou para a casa do Miguel e o correio extraviou essa correspondência e enviou para alguém de extrema-direita. Não, ele mandou endereçado. E isso precisa ficar claro também para a gente não esquecer isso. Pois é isso aí. Esse exemplo de São José dos Campos ilustra bem, né, como o bolsonarismo e o nazismo tem tudo a ver e ainda está presente. Bom, vamos girar a roda de notícias, trazer uma notícia sobre política nacional aqui, governo Lula, na verdade, que é o seguinte: após a aprovação da primeira parte no Congresso da reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai apresentar para o Congresso Nacional 2 projetos que miram a taxação dos super ricos que atuam no sistema financeiro, com o intuito aí de aumentar a arrecadação. O Haddad confirmou ontem à noite que vai enviar para o Congresso um projeto de lei que vai tributar fundos exclusivos de investimentos que possuem apenas um cotista e portfólio personalizado. O Haddad já teria, inclusive, acertado o envio dessa proposta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai ser enviado junto com a proposta orçamentária no final de julho, ao final do recesso parlamentar agora, e já haveria um compromisso do Lira com o Haddad de colocar isso em votação a partir de agosto. A estimativa do Ministério da Fazenda é que a tributação desses fundos de super ricos possam gerar uma arrecadação que ultrapasse 10 bilhões. Outro fundo que atrai esses super ricos e que pode ser taxado pelo Ministério da Fazenda são aqueles relacionados aos investimentos em offshore.
né, que a gestão ocorre no Brasil e os ativos em si estão no exterior. Isso é uma demanda muito forte aí de boa ala do PT e da esquerda, né, para uma futura agenda econômica do governo Lula ainda à época das eleições, né, Carlito? E assim, agora a gente vai começar a ver ali aquela galera do mercado que já começou a piscar o olho pro Haddad, achando o Haddad comunista de novo. Por quê? Porque começou a falar em fazer o básico, né, que é taxar as grandes fortunas. Para quem está acompanhando aqui, eu vi até uma referência muito boa hoje de manhã que o Leandro Demore deu lá no Desperta ICL, que ele falou que no Brasil o super rico, né, o que está ali na divisão de base, não é o cara que acha que porque tem um carro importado, mora em uma região nobre da sociedade. O super rico é o cara que recebe ali 2,5 milhões, 3 milhões por mês, por baixo. É o que o Leandro bem lembrou ali. Então, não é você, meu amigo, que comprou um apartamento parcelado aí no programa Minha Casa Minha Vida, ou que precisa pegar empréstimo, às vezes, para poder cumprir a folha de salário da sua empresa. São pessoas que não contribuem com quase nada no Brasil, porque vivem basicamente de rentismo. Inclusive, eu acredito nesse momento que o Paulo Guedes vai estar muito preocupado, né, com a questão do offshore, porque o Paulo Guedes saiu alguns milhões de dólares mais milionário, quando, na verdade, alguns milhões de reais, né, mais milionário, quando deixou o governo Bolsonaro, porque ele tinha uma quantia em offshore que o dólar estava com valor menor, quando ele colocou esse valor lá fora, e quando ele saiu do governo Bolsonaro, o dólar estava em torno de 3,74 aproximadamente, 3,80, se não me falha a memória, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, e aí agora a gente viu que o Bolsonaro deixou o poder com o dólar a R$5 e um pouquinho, ou seja, o Paulo Guedes quase que dobrou o seu patrimônio, basicamente em dinheiro que está em offshore. E isso é importante a gente discutir, porque a Constituição brasileira, Ivan, já fala sobre isso, se não me engano, no artigo 228, eu não lembro de cabeça agora, mas já fala sobre uma lei para regulamentar a taxação de grandes fortunas. O Haddad não está inventando a roda, ele está basicamente fazendo cumprir a lei, porque a Constituição Federal fala sobre a tributação de grandes fortunas, porém deixa claro que para que se haja essa cobrança, seja necessária a criação de uma lei para que determine como é que essa cobrança será feita. Aí agora a gente vai começar a ver de novo o discurso do Haddad comunista. Legal. Aproveitando o gancho, Carlito, outra notícia que envolve aí taxações é o seguinte: hoje o governo Lula, através também do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, anunciou uma ofensiva aí contra os sites de apostas esportivas, né, para regulamentar, taxar, né, colocar regras sobre esse mercado que vem crescendo pra caramba no Brasil nos últimos meses, né, esses aplicativos de aposta em jogos de futebol, em que se aposta tudo, né? Não é só o resultado do jogo, se aposta em quantidade de cartão amarelo, quem vai levar, quem não vai levar, né? Que inclusive ensejou casos aí de corrupção, né? Que tem jogadores investigados em cima disso, mas aqui a gente está tratando sobre essa estrutura mesmo dos aplicativos de aposta que atuavam até então, que atuam no Brasil sem nenhum tipo de regramento e sem pagar nenhum tipo de imposto, né? O que o Ministério da Fazenda, o governo Lula, pretende fazer é impor uma regulação a esses sites, impor pré-requisitos para que a atividade seja realizada, além de estabelecer, claro, uma taxação e obrigar os sites a fazer campanha de conscientização contra o vício em jogos de azar e apostas, né? Há várias propostas aí que vão ser colocadas em uma medida provisória anunciada pelo governo Lula. Essa MP vai ser enviada para o Congresso Nacional, né? O objetivo é trazer mais transparência a essas apostas e fazer com que o Estado arrecade com isso também, claro, né? E aí está prevista a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai fazer uma análise de documentos e que vai decidir pela aprovação ou não dessas empresas de aposta. A taxação em si prevê cobrança de 30% dos prêmios do imposto de renda com limite de isenção de 2.112 por CPF, ou seja, se o cara ir lá e apostar e o valor que ele ganhar ser até 2.112, não tem nenhuma taxação. Acima de 2.112, vai haver 30% de taxação no prêmio. Não vai haver taxação para o ato da aposta, né? O dinheiro que ele paga ali para apostar. A taxação vai ser no prêmio e só acima deste valor
aí que eu citei de R$ 2.112. E aí o Ministério da Fazenda está calculando que deve arrecadar até 15 bilhões com essa nova regulamentação, e vai haver também taxas para arrecadação dos sites das empresas de aposta, não só com relação aos prêmios, né? Lembrando que a maior parte desses aplicativos, desses sites de aposta, atuam fora do Brasil, ainda que paguem o prêmio em real, né, e que as pessoas apostem em real. Eles atuam fora do Brasil e não pagam imposto aqui. Então, o governo oficializou essa ofensiva e vai mandar MP para o Congresso, Calito. Eu fui fazer a consulta aqui, inclusive, Ivan, só para trazer a informação correta, o artigo 153, que fala sobre taxação de grandes fortunas, o artigo 153, no inciso 7, fala sobre o governo instituir ali impostos sobre grandes fortunas, mas para isso precisaria ter a lei complementar, que é o que está sendo discutido nesse momento. Nesse caso, especificamente das apostas esportivas no Brasil, e não é só apostas esportivas, talvez a gente precisa até deixar mais amplo, porque não é só esporte, como a gente está percebendo, e aí vai ter um conflito, inclusive, Ivan, porque é o seguinte, como é que o governo vai lidar com a questão, por exemplo, de cassinos? Porque cassino ainda não é legal no Brasil, né? Não é legalizado o cassino no Brasil. Então, em alguns desses sites, por exemplo, você tem lá jogos de cassino. Como é que vai estar isso, por exemplo? Eu até acredito que vão ter outras discussões, é evidente, serão chamados, eu acredito, representantes também dos principais sites de apostas, porque apesar de eles não estarem com endereço físico no Brasil, eles têm, em grande maioria, o público brasileiro. Acontece isso com diversos sites de aposta, inclusive alguns recentemente geraram bastante polêmica nas redes sociais, por supostamente não pagar prêmio, limitar o valor que as pessoas podem ou não sacar. A gente viu vários vídeos circulando nas últimas semanas nas redes sociais falando sobre isso aí, mas é importante. Agora, eu acredito que o que vai acabar acontecendo em relação a essa tributação será uma tabela escalonada, Ivan. Eu não acredito que o governo vai bater o martelo nesses 30%, não, porque seria um problema para discutir de cara que é pouco provável que deputados que são, inclusive, patrocinados por empresários que, entre tantos negócios que tem também negócios ligados ao mercado de aposta esportiva, queiram pagar de cara um tributo aí de 30%. Só que eu acho que o Haddad está fazendo corretamente, né? Queira que o prêmio, na verdade, né, pague ali, o premiado pague o tributo de 30%. Só que eu acho que o Haddad jogou esse percentual lá em cima já, justamente para negociar, porque ele sabe que normalmente quando uma proposta vai para discussão no Congresso, ela raramente sai exatamente como ela chegou. Ela raramente passa ali sem algum tipo de alteração. Mas é importante, a gente sabe que existe no Brasil esse tipo de negócio e que, apesar de não ser legal no Brasil, né, como a gente discute, você comentou bem aí, eles operam no Brasil, mas com endereços estrangeiros, porque a internet é global hoje, e o que vai acontecer é basicamente a gente ter uma regularização, até para você que está aí do outro lado vendo aqui, que é consumidor e que às vezes gosta de jogar nesse tipo de sites aí de apostas, né, sejam esportivas ou não, porque caso aconteça algum problema, por exemplo, com essas empresas, eles terão agora de ter um representante legal no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa mais, se for processar essas empresas, mandar esses processos ali para países estrangeiros ou contratar um advogado especializado nesse tipo de processo internacional, porque muita gente, inclusive, não processa e essas empresas, inclusive, se sentem ali meio que impossibilitadas de serem punidas, se sentem quase que à vontade para cometer algumas irregularidades, justamente porque estão fora do território nacional. Mas vamos ver o que eles vão falar, viu, Ivan? Porque a alegação deles é que eles sempre quiseram regularizar a situação deles no Brasil. Vamos ver se eles realmente querem regularizar isso nos próximos meses. Pois é, muito bom, Calito. Vou voltar agora numa notícia que envolve aquele ataque ao Moraes, só para repercutir uma nota que a gente deu na fórum aqui hoje, que tem dado bastante leitura, porque foi interessante mesmo. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista para a CNN Brasil, e durante essa entrevista, uma das apresentadoras, a Raquel Landim, ela defendeu a narrativa dos bolsonaristas com relação a esse ataque ao Moraes, né, afirmando ali que pode ser que o filho do Moraes tivesse agredido, né, que tem que ouvir a versão dos bolsonaristas e tudo mais, o que causou bastante espanto no ministro Flávio Dino, porque é aquilo que a gente estava comentando aqui no começo do jornal, né, seria um grande absurdo o ministro Alexandre de Moraes inventar ou aumentar, né, qualquer falácia
sobre esse episódio que aconteceu num aeroporto internacional que é 100% monitorado por câmeras de segurança, né? Enfim, o que aconteceu? A Raquel Landim, ela fez uma intervenção ali durante essa entrevista com o Dino, afirmando o seguinte, abre aspas, nada justifica a agressão e hostilidade verbal, principalmente contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a defesa do casal insiste que não houve esse tipo de hostilidade. As imagens de poder da Polícia Federal comprovam que houve essa hostilidade que o ministro Alexandre de Moraes relata, ela pergunta para o Dino, né? E aí o Dino vai dar a invertida na jornalista. Ela fala, o Dino fala, né, abre aspas, você como uma jornalista experiente, com certeza não cogita que o ministro do STF iria inventar uma narrativa desse tipo. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova, tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra a outra. É preciso olhar o contexto, a plausibilidade, a verossimilhança, né? E aí ele prossegue o Dino. Imaginemos o absurdo. Alexandre de Moraes está com sua família caminhando no aeroporto. Vê uma família qualquer e resolve agredir essa família? Isso é ridículo, isso é risível. Né? Disparou aí o ministro Flávio Dino. Ela podia dormir sem essa, né, Calito? Porque, convenhamos, se você colocar em dúvida a palavra de um ministro e falar, assim, quando tem numa briga entre amigos, né, na rua, você pode até falar, não, tem que ouvir os dois lados e tudo mais. Mas o Dino, ele é muito claro aqui, né? Ele fala, não existe isso de uma palavra contra a outra, é preciso olhar contexto, plausibilidade e verossimilhança. É exatamente isso, né? A gente está falando de um país que acabou de passar por uma tentativa de golpe. Estamos falando de um ministro que é o alvo principal desses bolsonaristas, que relata uma agressão no aeroporto, e aí você diz, não, tem que ouvir a versão dos bolsonaristas sugerindo que o ministro do STF estaria inventando, dentro de um aeroporto monitorado, podia dormir sem essa jornalista, né, Calito? E assim, a Raquel Landim, ela recebeu agora a oportunidade de ouro dela, né? Porque o Felipe Moura Brasil saiu da CNN Brasil, ela herdou a Arena CNN, que era um programa basicamente reacionário que a CNN estava tentando manter ali na grade para poder tentar sugar para eles a audiência que migrou da Jovem Pan, porque a Jovem Pan foi obrigada a moderar um pouco o discurso em alguns programas para que ela não seja punida por conta dos crimes supostamente cometidos por ela desde que Bolsonaro se tornou presidente da República, em alguns casos até anteriores. Aí a Daniela Lima, porque não concordava as informações de bastidores que vazaram com a linha editorial que a emissora estava seguindo, tanto que, se você lembrar, Ivan, quem desmentiu o próprio pupilo do Bolsonaro, né, o Leandro Magalhães, foi a Daniela Lima. Ela mesma pegou lá o vídeo, o material, ponto a ponto, fez uma linha cronológica. Eu até brinquei com alguns amigos aqui próximos que parece que ela tinha visto meu vídeo, porque até as referências que ela utilizou ali, que ela mostrou o mastro ali de Brasília com a bandeira para poder fazer algumas geolocalizações, a Praça dos Três Poderes com visão do Google Earth, que eu tinha colocado inclusive no meu vídeo também. E a Daniela Lima saiu da emissora e caiu no colo da Raquel Landim, essa ancoragem, né? Ela agora que está ancorando o programa, e ela não tem a desenvoltura que a Daniela Lima tinha, não tem o carisma que a Daniela Lima tinha. Ela conseguiu um certo destaque na arena, no CNN Arena, porque do lado dela estava, na maioria das vezes ali, a Janaína Pascoal, que há muito tempo deixou de ser uma operadora do direito, e o Hélio Beltrão. Então são figuras que pegam qualquer coisa que vem na cabeça e solta. Então ela, aparentando ter uma linha racional mínima, aparentava ser alguém ali que compreendia muito mais que os demais. Agora, quando vai para uma grade de um programa que precisa ter embates maiores, que tem inclusive um tempo maior também, ela precisa seguir também o que é que o dono da empresa quer, né? A gente precisa lembrar que o Rubens Menin é um dos apoiadores do Bolsonaro, um dos ferrenhos apoiadores do Bolsonaro, e a gente precisa lembrar que ele ganhou fortunas e fortunas com Minha Casa Minha Vida, porque a MRV, que é uma das empresas do Rubens Menin, construiu muitas moradias para o Minha Casa Minha Vida, mas essa lógica bolsonarista a gente não consegue entender, né? Como é que eles se beneficiaram tanto de um governo e depois passa a atacar o representante desse governo. Eu acho que falta duas coisas na Raquel Landim, em alguns casos, Ivan. Primeiro, boa vontade, em específico quando envolve qualquer coisa relacionada ao governo Lula. E segundo, compreensão de algumas coisas. Porque é óbvio que a autoridade policial vai ouvir as duas partes. Eles terão direito à ampla defesa, presunção de inocência, direito ao contraditório. Isso vai ser respeitado. Só que você tem imagens
que comprovam as autoridades, e o Dino, acredito que já sabia disso também na hora da entrevista, as autoridades italianas confirmaram que tem as imagens, já enviaram as imagens para as autoridades brasileiras, a própria defesa ali, os próprios envolvidos, na agressão, já estão readequando o discurso, e a CNN, para tentar vender a ideia de que bolsonarista não é tão agressivo assim, talvez o Xandão estivesse mentindo, que é o que aparentemente a narrativa tenta passar ali, teria de ver se realmente aconteceu isso. E aí tem um ponto importante que o Dino fala, só para encerrar meu comentário aqui, Ivan, que diz respeito à palavra contra a palavra, né? Que não tem isso de a palavra vale mais ou vale menos. Existe, claro, o que a gente chama de fé pública, né? Ou seja, quando uma figura é uma figura como o Alexandre de Moraes, ministro do STF, presidente do TSE, uma figura pública, né, que exerce a função que ele exerce, tem o que a gente chama de fé pública no que fala, né? Claro que quando você vai ver palavra por palavra de uma pessoa que não tem testemunha nenhuma, como o próprio Dino citou ali, por exemplo, o ministro que não tem motivo nenhum para inventar um tipo de agressão dessa, ainda mais em outro país, aí você vê claramente que o que aconteceu é o que se cogita. E eu vou ser bem sério para vocês, eu quero que eles sejam presos, mesmo que fique só uma semana, Ivan, na prisão, para que eles entendam que a justiça no Brasil voltou a funcionar. Porque eles se sentiam seguros durante o Bolsonaro, porque podia fazer tudo, que sempre se dava um jeitinho ali de apaziguar. Agora, com a polícia voltando a ter autonomia e a justiça funcionando corretamente, eles serão punidos. Isso, muito bom, Carlito. O Miguel agora vai conduzir o restante do jornal, vou ficando por aqui, então valeu, Carlito, obrigado aí pelos comentários, valeu, Miguel, obrigado a todos que estão assistindo, até amanhã, gente, tchau, tchau. Obrigado, Ivan, até amanhã. Pessoal, lembrando que é muito importante vocês deixarem um like aí na live, importante para construir audiência, para convencer o algoritmo que a live aqui é importante. Deixa eu ler alguns comentários aqui que tem um superchat do Francisco Assis Neto. Boa tarde, gente linda. Estamos juntos na luta. Muito obrigado, Francisco. Super chique aqui do F. Albuquerque. Tem boa tarde do Dionísio Mariano da Luz, de Manaus. Fábio Graco. Cadeia urgente para Dallagnol e Moro. Marreco de Maringá. Isso aí. O Free Spirit. Buenas, Miguel Ivan, direto de Manchester. Legal. Antônia Ferreira Oliveira, boa tarde, equipe Fórum. É necessário que esses fatos sejam reportados e replicados para chegarem ao conhecimento de todos os brasileiros. Parabéns pela iniciativa. Josenaldo, olha hoje com a participação do meu amigo sergipano Carlito, do Josenaldo Rodrigues Pinocchio. Isso aí. Obrigado. Um abraço, meu amigo. O Nilson Barreiros. Minha solidariedade ao Carlito Neto, assisto diariamente as suas lives. É isso aí. Muito obrigado, né? Para quem não sabe o que está acontecendo, Miguel, minha página do Facebook foi hackeada pela segunda vez em menos de um mês, né? Na outra vez eu consegui recuperar em 2 dias, agora eu não consegui recuperar ainda, o Facebook não deu garantia de nada, e amanhã faz uma semana que a minha página do Facebook, com quase 100 mil seguidores, tá lá hackeada, né? Eu entendo, já passei por isso. Minha página no Cafezinho também foi hackeada tem uns 2 anos. Foi desesperador. Eu fui na polícia, mas a polícia não resolveu nada. O Facebook depois resolveu, mas foi um susto horroroso. Tomara que você consiga resolver. Na outra vez eles resolveram, só que agora eles estão alegando que eu transferi a minha página para outra pessoa, e isso não aconteceu, tanto que eu mandei os prints para eles, que eu fui vítima aí de um estelionatário, ele roubou minha página, agora fica me pedindo dinheiro para devolver a página. E eu mandei isso para eles, mas eles fazem de conta que não aconteceu. Quando tem isso, eu lembro quando eu conversei com o policial, ele falou, se tiver uma prova que você está sendo vítima de uma extorção, aí a gente entra pesado, né? Vamos ver se eles... Porque tem um departamento... inclusive, com as imagens que eu estou sendo extorquido. Perfeito. Porque tem um departamento especial da Polícia Federal para isso, né? Tu sabe, né? Então tá. Vamos ver aqui um comentário do Ari Rossi, Dallagnol vendendo a Petrobras, que vergonha. Vamos entrar nessa notícia agora, que é a notícia de hoje, foi publicada matéria no UOL. Maria Angélica Codibelli, isso mesmo, o ministro estava querendo dizer que nós derrotamos o que o bolsonarismo representa. Todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? Talvez não devia ter usado esses termos, mas foi normal, foi bem claro. Essa desintoxicação bolsonarista ainda deve demorar ainda, mas vamos perseverar. Ivanilda Xavier, isso aí. Fátima L. O ministro Alexandre de Moraes estava caçando
confusão na Itália, entendi a falta de vergonha insistir nesse absurdo. Com certeza ele não tinha nada mais importante para fazer lá. E foi perguntar quem é bolsonarista aqui, para eu dar um tapa em vocês aqui, vamos? É isso aí. O Frei Spiritino é muito bom em lógica simples. É isso aí. Quem estuda filosofia acaba adquirindo essa cancha, né? Essa habilidade de ser simples na lógica. Isso é muito importante. MB, muito bom trabalho. Cadeia para todos os traidores da pátria. Frei Espírito taxar os ricos. É pauta que vai crescer muito. Esperem só para ver. Léo Viana, Carlito, como sempre, necessário. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Gui, coloca na tela, então, essa notícia, essa matéria do UOL que eu quero comentar aqui. Quero ler um pedaço, tem uns prints de diálogos do Dallagnol. Coloca aí na tela, por favor, Gui. Se não coloca, eu também compartilhei aqui. Isso. Coloca aí no pra gente ver. Baixa um pouquinho pra gente ver o título. Isso. Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos divisão de dinheiro cobrado da Petrobras. Né? Pode subir um pouquinho aí. Pode ir passando. Ex-procurador... Não, deixa eu ler a matéria. Ex-procurador Dallagnol negociou em sigilo com autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Procurado, Dallagnol não respondeu aos pedidos. Deixa eu resumir, já li essa reportagem, também é um assunto que eu estudo há um tempo. O Dallagnol, ele tem diálogos, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, diálogos do Dallagnol com autoridades suíças e norte-americanas do Departamento de Justiça, em que ele, sem comunicar ao governo brasileiro, negociando privadamente em sigilo com agentes suíços e americanos, negociava a multa da Petrobras. E já negociando que a multa iria para ele, Dallagnol, para o fundo dele, o fundo Dallagnol de Curitiba, né? Então, em resumo, é essa notícia. Né? Eles reúnem aí, o UOL, o Demore participou dessa apuração, reúne tem uns prints. Deixa eu ver. Coloca aí, por favor. Deixa que eu coloque aqui, Gui, que fica mais fácil eu procurar. Deixa eu ler pelo menos um print aqui que eu acho interessante. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil ler. Peraí. Meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de 2 dias com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários do ZEUA. Tudo é confidencial. Tudo é confidencial. Mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês. Parece o Marcos Duval lá no grupo das amigas dele, compartilhando as informações confidenciais. Hein? Não, eu acho engraçado que compartilhar com agentes suíços pode, né? Com o governo brasileiro, não. Mas, enfim, essa é uma notícia evidentemente importante. O Dallagnol está cassado já, mas ainda está sendo processado. Ainda há uma série de investigações em relação ao papel que ele cumpriu na Lava Jato, tanto ele quanto o Sérgio Moro. Qual a avaliação que você faz dessa notícia hoje, Carlito? Para mim, só corrobora aquilo que a gente já sabia, né? O John Kiriakou, inclusive o Pedro Zambarda conseguiu uma entrevista muito boa com ele, que é um ex-agente da CIA, que muita gente não dava muita credibilidade, achava que era mentira, mas já foi confirmado ali as provas que ele tem em relação à atividade que ele exercia dentro da Central de Inteligência Americana, né? O CIA, como eles chamam lá. E, inclusive, ele traz um relato que, para mim, é bem marcante no que diz respeito a essa relação Estados Unidos da América, ou autoridades dos Estados Unidos da América e membros da Força Tarefa da Lava Jato. Teve um episódio, Miguel, que para mim foi bem emblemático, que foi o episódio do 60 Minutes com a Operação Lava Jato, né? A Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Eu lembro que o próprio John Kiriakou comentou isso, e alguns amigos meus que moravam nos Estados Unidos também na época comentaram que para a população foi meio chocante, assim, um programa de grande audiência levar um grupo que ninguém sabia o que era, o que fazia, né? Inclusive casos de corrupção muito mais graves acontecendo até nos próprios estados dos Estados Unidos e no próprio país como um todo também, e do nada se tem lá aquele programa lá do 60 Minutes especial com membros da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato na República de Curitiba. Eu acho que isso só corrobora aquilo que a gente já tinha visto anteriormente de mensagens do próprio grupo do Telegram aí, do próprio Telegram que foi vazado
inicialmente pelo hacker Walter Delgado, supostamente para o Intercept, e depois a Polícia Federal conseguiu os dados através da Operação Spoof. É importante a gente lembrar isso aqui, né? Os dados foram conseguidos por uma operação da polícia, que verificou os conteúdos, que verificou tudo, e só não conseguiu confirmar, Miguel, se os conteúdos eram os mesmos que estavam no celular dos procuradores, os celulares, porque eles se negaram a entregar os celulares. E eu até me questionei, né, na época dessa operação aí que eles negaram, né, Dallagnol, o Robito, né, o Robson Pozobon e o próprio Januário Paludo, por que eles não quiseram entregar o celular se o lema do bolsonarismo é João 8,32, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que essa megalomania, tanto do Dallagnol quanto do Sérgio Moro, que inclusive a gente precisa trazer aqui, né, gerou um prejuízo de 2,5% do PIB brasileiro e um prejuízo financeiro de 140 milhões de reais e um impacto direto na Petrobras também, bilhões de reais, né, para que eles recuperassem os tais 8 bilhões e que, inclusive, como no diálogo fala aí, a justiça americana teria dito ali que a cada valor arrecadado ali, eles poderiam direcionar 50% desse valor para a força-tarefa da Lava Jato. E aí a gente precisa retomar aqui aquela fala do Gilmar Mendes alguns meses atrás, Miguel, quando o Gilmar Mendes fala que eles queriam criar o partido da Lava Jato em Curitiba. Eles queriam pegar o dinheiro do Estado brasileiro, direcionar para um fundo privado que seria controlado por figuras ligadas ali à força-tarefa da Lava Jato para enriquecer ainda mais em cima da desgraça do povo brasileiro. Eu acredito que isso complica mais, viu, Miguel, a situação do Dallagnol e do quase ex-senador Sérgio Moro também. Deixa eu trazer aqui, tem um outro diálogo aqui. Deixa eu trazer aqui, só um segundo. Deltan Dallagnol, né? Isso aqui é maravilhoso. E ainda tem o caso do Tacla Duran, né? Que ainda traz aí também, né? Citando lá que o Dedê supostamente teria sido envolvido no esquema ali com o Carlos Ucoloto, que teria recebido também propina em tese, né? Que ele foge do diabo, ele foge do Tacla Duran como o diabo foge da cruz, que eu nunca vi um medo. E é interessante que o lema é bem simples. Quem não deve, não teme, conhecereis a verdade vos libertará. Mas toda vez que alguém levanta qualquer coisa contra essas figuras, primeira coisa que eles fazem, tentar impedir o depoimento, porque são figuras corruptas, que não tem credibilidade, que não tem nada para acrescentar. Se não tem nada para acrescentar e você tem tanta segurança disso, por que não deixa falar? É bem simples. Exatamente, ó. Esse print aqui, esse diálogo é de 2016, né? Exatamente aqui, ó. 29 de janeiro de 2016, antes do impeachment. Né? A gente sabe que eu tenho a teoria que a Lava Jato ela trabalhou ali em conjunto com os operadores do impeachment, foi tudo, de certa forma, articulado. Não sei até que ponto foi orgânico, né? Mas foi articulado de alguma maneira. Mas tem aqui esse print de 2016, Deltan Dallagnol. Deixa eu ler aqui. Outras empresas internacionais, elas concordam em buscar um acordo conjunto. Mencionei que estamos caminhando junto com vocês e eles disseram que é possível coordenar um acordo conjunto com o Brasil e a Suíça quando ambos os países tiverem casos em relação à empresa. Ressaltei a importância das provas suíças em relação a muitas empresas. Se isso der certo, nós, suíços e brasileiros, olha, suíços e brasileiros juntos, né? Poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos, tirar proveito. Eu acho engraçado, Carlito, que esses diálogos de Dallagnol, eles são, de uma certa forma, uma aula de geopolítica. Né? Eles são uma aula, é uma linguagem de uma pessoa completamente colonizada. Né? Eu não sei até que ponto que ele tem noção de quanto ele é colonizado. Né? Poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar as empresas a cooperar e fazer acordos. Deixa eu só traduzir isso aqui, Carlito. Você sabe, mas só para todo mundo. Pressionar empresas a cooperar e fazer acordos, isso aí a gente poderia traduzir, extorquir bilhões de dólares da Petrobras para pagar em multas para o governo americano, né? E isso que ele quer dizer, né? Porque cooperar e fazer acordos quer dizer isso, na prática. Dinheiro do povo brasileiro, que poderia estar sendo investido em transição energética, poderia estar sendo investido em energia, em novos
nova exploração de petróleo, hidrogênio verde, em desconto para o gás de cozinha, né? A Petrobras pagou cerca de 10 bilhões de reais para acionistas privados americanos, porque ela foi condenada por um juiz de Nova York que recebeu informações do Dallagnol. O Dallagnol ficou ali dando informações, ó, a Petrobras fez isso, a Petrobras fez aquilo, né? Inventando, inclusive, né? Porque ele ficava extraindo delações forjadas, muitas vezes, né? Forjadas, né? Ele mandava, escrevia, torturava as pessoas, obrigava as pessoas a falar uma série de coisas, mas, enfim, passava essas informações, capaz de ele mesmo traduzir, né? O custo deve ter ficado todo com o Brasil, né? Traduzia para o inglês, mandava lá para o Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça, né, não deve nem ter acreditado, mas que otários são esses? Otários, estão passando assim de graça a informação da Petrobras para a gente carcar a Petrobras, dinheiro para o contribuinte americano. Beleza. Foi o que aconteceu. Né? O negócio, essa notícia, ela explicita uma coisa que a gente já vem denunciando há tempos, que era uma coisa óbvia com a Vaza Jato, que o Dallagnol negociava com os americanos que parte desse dinheiro que ele ia conseguir para os americanos, né? Tem uma procuradora que fala, esse dinheiro é deles. Tem uma procuradora, no outro diálogo, que é tão cara de pau, que fala, não, esse dinheiro é deles, os americanos. O dinheiro da multa da Petrobras. Enfim, né? Mais uma prova aí, deixa eu só terminar de ler. Se isso der certo, nós, suíços e brasileiros, poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar a empresa a cooperar e fazer acordos. Tudo isso foi discutido apenas com a SEC, que é o governo americano. Ainda temos que discutir com a DOGE, o governo americano, com o Departamento de Justiça. Se quiser, podemos colocar em contato direto com as autoridades da SEC e do DOGE, com quem conversamos. Eles disseram que estão disponíveis. Carlito, a gente só tem alguns minutos. Eu vou só mudar de assunto, que passou o tempo muito rápido. Eu queria falar só de um assunto rápido com você. 5 minutos. Essa treta aí, Jones Manuel e PCB. Queria a sua opinião. Jones Manuel é influencer, importante, comunista, tem um canal de YouTube, e ele acabou sendo expulso do PCB, pelo que eu entendi, porque ele acabou se desentendendo com a direção do partido, e acabou virando uma treta. Ele expôs e-mails privados, documentos, conversas, até de Signon, que eu vi, conversa de grupo de Signon. Qual a sua avaliação sobre essa confusão aí, Carlito? Então, eu sei que eu vou entrar em polêmica no que eu vou comentar aqui, mas eu quero que o público entenda que não é nada pessoal. O que eu quero trazer aqui é uma discussão técnica mesmo, para um campo específico, lembrando que não foi só o Jones Manuel que foi expulso, até o momento, até onde eu acompanhei aqui nas redes sociais, o Gustavo Gaiofato, também do canal História Cabeluda, ele é um historiador, também foi retirado do PCB, né? E a argumentação que foi levantada ali para o caso do Gustavo Gaiofato é que ele estaria problemas de estabilidade e outras coisas para o grupo ali ligado ao PCB e a outras coisas. Quem quiser, olha lá nas redes sociais do Gustavo Gaiofato que vocês vão ver os motivos, né, pelo qual ele acabou sendo expulso, mas são motivos muito similares ali ao caso do Jones Manuel também, pelo menos em algumas questões, em outras são muito diferentes. O que é que eu acho que aconteceu? Eu vou trazer a minha opinião sincera para vocês aqui. Sei que alguns comunistas vão provavelmente reagir a isso aqui, então eu quero deixar claro que eu não tenho problema com nenhum de vocês, tanto que eu tenho vários projetos que eu participo, que eu indico com frequência figuras ligadas aos movimentos comunistas, né? Entre eles aqui eu indico com frequência a Laura Sabino, eu já indiquei inclusive o próprio Gustavo Gaiofato, mesmo não tendo contato com ele, mas já indiquei ele para alguns projetos e outras figuras. O que é que eu quero trazer aqui para você, Miguel? O que eu acho que acabou acontecendo é que essa questão de discussão ideológica, discussão política e o que a lei brasileira diz gerou um conflito dentro do PCB. O que é que eu quero dizer para ficar bem claro aqui? A gente sabe que essas figuras, Jones Manuel, Ian Neves, o próprio Gustavo Gaiofato, eles têm discutido muito conteúdos relacionados à ideologia ligada ali aos movimentos mais à esquerda, que a extrema-direita diz que é a esquerda radical, né, que são movimentos comunistas. Em alguns casos também as pessoas acabam chamando de socialista, né, que é uma confusão em alguns casos aí desses dois movimentos. E o que eu acho que acabou acontecendo?
que quando saiu do campo da discussão técnica do que diz respeito a marxismo, comunismo, socialismo, e foi para o campo da ciência política, da ciência jurídica, começou-se a se ter conflito com o PCB. Por quê? O PCB é um partido político, ele precisa seguir a legislação eleitoral quando tem eleições, ele precisa seguir a lei dos partidos políticos, eles precisam seguir a Constituição Federal e todas as outras regras que regulamentam, né, que promovem o regramento na República do Brasil, incluindo a tripartição dos poderes. E tem viralizado na internet com frequência vários vídeos de figuras ligadas a movimentos comunistas, quando falam sobre a questão da política em si, dando algumas bolas fora, né, dizendo que o Lula poderia só dar uma canetada, que o Lula poderia aprovar isso sem precisar passar pelo Congresso, quando, na verdade, quem acompanha a legislação brasileira, e é por isso que eu fui buscar, depois que eu comecei a ter muita relevância dentro da internet, eu fui buscar fazer conteúdo ali de especialização em ciência política, e hoje faço o curso de Direito para não ficar, né, meio fora do que eu me proponho a fazer aqui. A gente sabe que não depende meramente do presidente assinar uma lei para ela passar, porque quem aprova a lei é o Congresso Nacional. Tanto que se o presidente da República vetar uma lei, os vetos eles podem ser por motivos políticos ou motivos jurídicos. Quando acontece o veto, o presidente veta, esse projeto volta para o Congresso e o Congresso decide se rediscute aquele projeto ali ou se ele simplesmente derruba o veto do presidente e aprova aquela legislação. Então, a gente vive uma república tripartite, que o presidente da República não tem autonomia para fazer as coisas sozinho, como a gente viu, e eu vi, inclusive, em vários lugares, muita gente falando ali sobre essa questão, inclusive no programa do próprio Cauê Moura, há um tempo atrás, das figuras que acabaram sendo expostas também, falou que o Lula não poderia ter o Haddad não poderia ter sugerido o arcabouço fiscal, que se o Lula quisesse era só dar uma canetada e aprovava o que ele quisesse, e não é assim. Então, como o PCB é um partido político, eu acho que isso gerou uma certa chateação dentro do PCB, porque o que é que acontece? Esse movimento está crescendo, eles têm inclusive um movimento muito importante dentro da esquerda chamado Soberana, que é um coletivo de produtores de conteúdo, de ativistas políticos, de militantes do movimento comunista, de teorias comunistas, do fascismo, do comunismo, do marxismo, perdão, contra o fascismo, né, para que fique bem claro aqui. Falam ali também sobre materialismo histórico, materialismo dialético, que é importante para que a gente entenda a luta de classes, mas eu acho que quando foi para a parte especificamente deste conteúdo de política, o PCB pesou. Primeiro que o Dionísio Manuel é uma figura que tem uma certa relevância nas redes sociais, isso é inegável, assim como o próprio o Gustavo Gaio Fato. Então, o que é que a gente consegue perceber? Tem a questão deles serem, entre aspas, celebridades da internet, né? Dentro do campo deles, eles são muito conhecidos no campo deles. Estou usando a referência à celebridade aqui, mas não como demérito, tá? Mas para dizer que eles são figuras bem conhecidas no campo deles, de atuação. E isso gerou um problema na cúpula do PCB, que eu acredito que ficou preocupado com o crescimento dessas figuras, e essas figuras acabando tendo importância ali dentro do partido, entre aspas, sem conseguir compreender como é que funciona a legislação brasileira no que diz respeito a essas discussões. Mas eu vou ser bem sincero para você, viu, Miguel? Eu não acho que o PCB deveria ter expulsado ninguém, não. Nem o Jones, nem o Gustavo Gaio Fato, entendeu? Pelos fatos que eu vi ali, apesar de eu ter esse entendimento, que talvez faltou entender um pouco de como é que funciona a legislação de acordo com a República Brasileira para se discutir política, inclusive para chegar na tal revolução que muitos acreditam. Inclusive eu sou socialista, para quem não sabe, né? Apesar de me envolver pouco nessas discussões, ultimamente eu sou socialista, já falei sobre isso algumas vezes no meu trabalho na internet, mas eu acho que foi justamente do cunho político que gerou essa questão. Eu acho que a falta de trato político, de entender como é que funciona a política. E quando eu falo como é que funciona, não é como é que funcionam os acordos da política, não. É como é que realmente se faz política em um país que tem normas, regras e lei e que nem sempre a gente consegue implementar aquilo que a gente quer, mas aquilo que a legislação determina. Mas eu queria a sua opinião também, já que você me jogou na fogueira aí. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Não é só para
puxar seu saco, não. Eu acho que o PCB errou também, não deveria ter expulsado esses garotos. Eles são importantes para o partido, né? Tem um trabalho, podem ter cometido algum erro. Também acho que eles confundem um pouco a questão ideológica com a questão da prática política. Para mim, isso, inclusive, é o básico do marxismo, né? O marxismo sabe diferenciar isso, o que é a prática política, a praxis, né? E o debate ideológico. Né? Você não chegar na favela falando em Lenin, né? Discutindo os erros do Stalin, isso aí não é por aí. Né? Você tem que fazer política pública, você tem que fazer acontecer. Isso que eu acho que talvez eu não concordo com o Jones Manuel, com esse pessoal, porque acho que eles perdem um pouco essa sensibilidade. Né? A crítica que eles fazem é como se o Lula pudesse fazer tudo, o Lula não faz porque não quer. Então, e não apresenta o contraponto, que eu acho que é o principal, que eu acho que é isso que o PCB pesou. Que eles criticam e aí não tem um contraponto, porque legalmente falando, alguns contrapontos que eles apresentam são ilegais, não tem viabilidade jurídica, entendeu? Exato. Não, e me parece um pouco de ingenuidade. Não, o Lula, se quiser, pode derrubar o Roberto Campos Neto. Porque conseguiu ter maioria. Não é verdade, não é fácil assim. Quem entende política sabe que não é assim. Né? Isso me parece um argumento juvenil. Enfim, né? Mas eu tenho que liberar você. Carlito, estou com outro convidado aqui, o deputado Reginaldo Lopes, já está aqui com a gente. Então, vou liberar você. Muito obrigado pela conversa. Volto sempre aqui. Um forte abraço e boa semana. Obrigado, meu amigo. Até mais, grande abraço e boa live aí para o deputado que está chegando também. Valeu.